Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego. Antes de tudo, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Extremamente importante isso, porque a gente está passando agora não é pouca coisa, então né, é uma situação bastante complexa que nenhum de nós vivenciamos. E, enfim, isso é importante que nós todos nos cuidemos bastante. Eu vim aqui para a gente gravar algumas aulas, né, sobre... Primeiro a gente vai fazer uma revisão do que a gente já estava vendo na escola, durante as nossas aulas, e fechar o conteúdo que nós estávamos, que era, né, o início do pensamento sociológico clássico. Então a gente estava discutindo o Augusto Comte, então a gente vai falar um pouco sobre ele. E é isso. Então, essas aulas eu vou tentar fazer regularmente, né, para a gente, como não substitui as aulas que a gente teria dentro da sala de aula, né, onde a gente pode debater e discutir mais sobre esses assuntos, mas é uma forma, é um material de apoio. E aí, lembrando que vocês têm também o material didático, né, o livro didático. Eu disponibilizei também no Google Class um texto, né, um livro que vocês podem utilizar como material de apoio. Então é isso. Então, vamos lá, rapidão, fazer uma revisão. A gente estava falando do Augusto Comte. Né? O que é importante a gente levar em consideração em relação ao pensamento do Comte? Primeiro, né, é importante a gente levar que os acontecimentos do século XVIII, como o Iluminismo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, elas causaram transformações muito importantes dentro da sociedade. E essas transformações que ocorreram dentro da sociedade, que promoveram o surgimento da sociedade capitalista, elas, né, foram responsáveis pelo fim do antigo regime e pelo fim da sociedade feudal. Essas transformações, como a gente já viu em sala de aula, né, elas trouxeram aspectos positivos e aspectos negativos para a sociedade. Então você tinha uma reforma em toda a estrutura política da sociedade, uma transformação em toda a estrutura econômica da sociedade, mas grupos eram incluídos dentro dessas transformações e grupos eram excluídos dentro dessas transformações. Isso gerou, na perspectiva de diversos autores, e o Comte é um desses autores, né, uma desordem social. E a preocupação dos autores, dos primeiros pensadores do século XIX, era justamente pensar como encontrar soluções para esse tipo de desordem que a sociedade está vivenciando. Então, para o Comte, a solução estaria em racionalizar essa nova ordem social, e a partir dessa racionalização, a gente conseguiria buscar as respostas para as perguntas que estavam movendo, né, os pensadores daquela época. E quais eram essas perguntas? Então, as questões que moviam, né, esses pensadores eram justamente quais são as causas das transformações da sociedade moderna. Né? O que aconteceu que levou às mudanças dentro da sociedade? Como essa sociedade que surgiu a partir dessas transformações, elas se caracterizam? E o que nós podemos fazer diante dos problemas sociais por elas apresentados? Então, a gente tem aqui uma preocupação muito importante, que é o papel, né, desses primeiros pensadores não era só entender o que estava acontecendo dentro da sociedade, mas também entender o que estava acontecendo dentro da sociedade para poder intervir na sociedade, para poder resolver, solucionar esses problemas, né? Tanto que o Comte tem uma frase que chama prever para prover, né? Ou seja, você tem que prever os problemas que estão acontecendo dentro da sociedade para poder atuar sobre essa sociedade. E aí, em 1830, o Comte ele vai escrever, né, um livro chamado Curso de Filosofia Positiva. Nesse livro, quando ele vai dar o primeiro nome para aquilo que ele vai vir a chamar de sociologia, que no primeiro momento ele chama de física social, e ele vai falar que essa ciência responsável por estudar a sociedade de maneira racional, ela deve orientar-se no sentido de conhecer as leis e estabelecer as leis imutáveis da vida social. Ou seja, ele se baseia no método empírico das ciências, né? O método empírico que se baseia na observação e na experimentação dos fenômenos, para poder encontrar as leis que regem a vida social.
Assim como na física nós temos as leis que regem os fenômenos físicos, e na biologia, né, a gente tem as leis que regem a nossa vida, para o Comte, a sociologia ela teria que cumprir essa mesma tarefa. Descobrir, desvendar e estabelecer quais são as leis que, né, regulam a nossa vida social. Então, o pensamento positivista do Comte, a filosofia positivista do Comte, ela vai partir da percepção de que a história ela segue uma trajetória linear, numa evolução constante em direção à ordem final das coisas. Para o Comte, toda a sociedade, toda a humanidade, ela passa por um processo evolutivo. E essa evolução é uma evolução linear, ou seja, toda a humanidade ela vai passar pelas mesmas etapas desse processo evolutivo. Nesse caso, é que o Comte vai estabelecer, então, para explicar esse processo de evolução linear, a ideia da lei dos três estados. O que é a lei dos três estados, né? Ela consiste em que cada uma das nossas concepções principais, a nossa forma de ver o mundo, né? Cada ramo do nosso conhecimento, ele vai passar sucessivamente por estágios históricos distintos. E são 3 esses estágios históricos. O primeiro deles é o estado teológico, onde, né, quando os seres humanos eles vão tentar entender a sua própria vida, entender a sua própria existência, as causas dos fenômenos sociais e dos fenômenos naturais, elas vão ser, para ser compreendidas, elas vão ser atribuídas a divindades e a seres sobrenaturais. Então, na perspectiva do Comte, lá nos primórdios da humanidade, quando os seres humanos eles queriam entender a sua própria realidade, eles faziam o quê? Eles atribuíam aos fenômenos, né? Eles atribuíam as causas dos fenômenos sociais a seres sobrenaturais. Então, era a existência de seres sobrenaturais e de divindades que explicava aquilo que acontecia, né, e que cercava a vida desses seres humanos. Então, esse estado teológico é o estágio no qual o Comte vai subdividir em 3 fases. Então, dos 3 estados, o estado teológico é o único que o Comte subdivide em 3 fases, que são fases que evoluem da mais simples para a mais complexa. O primeiro seria o estágio fetichista, que é quando os seres humanos vão conferir vida, ação e poderes sobrenaturais aos seres inanimados e aos animais. É o exemplo que eu já usei em sala de aula para vocês, quando a gente pega como exemplo o filme do Avatar, né? O filme do Avatar se refere a uma tribo, né, em outro planeta, e eles têm, né, como elemento fundamental, né, a vida espiritual e social daquela comunidade, ela se dá a partir de uma árvore que é sagrada para todos aqueles indivíduos. Então, né, aqui os seres humanos, para entender a sua própria realidade, eles vão atribuir características sagradas e sobrenaturais a esses seres, né, inanimados ou aos próprios animais. O hinduísmo na Índia, por exemplo, né, tem na vaca um animal sagrado. Então, isso é uma forma, seria um estágio, né, do desenvolvimento no qual o Comte vai colocar como estágio fetichista dentro do estado teológico. Quando o ser humano supera o estágio fetichista, ele entra no politeísmo. Então, no politeísmo, os seres humanos vão atribuir às diversas potências sobrenaturais ou aos deuses certos traços da natureza humana. Ou seja, para explicar os elementos, os fenômenos naturais que os seres humanos não entendem e também os fenômenos sociais que os seres humanos não entendem, eles vão atribuir essas explicações a diversos deuses. E esses deuses também possuem características humanas. Como exemplo aqui, a gente pode pegar a mitologia grega, a mitologia nórdica, onde você tem um deus que explica cada fenômeno, né? Você tem um deus do trovão, um deus dos mares, um deus do amor, um deus da guerra. Então, até a guerra e o amor, que são relações sociais humanas, elas são explicadas e o ser humano não entende. Então, para tentar dar um sentido a isso, nós passamos a atribuir a um Deus específico. E no caso, então, do estado teológico, a última fase do desenvolvimento seria o monoteísmo, quando, né, os seres humanos passam a desenvolver a crença em um único Deus. Então, aqui a gente tem as religiões monoteístas, né, o cristianismo, o judaísmo e
o islamismo, né, que são as 3 principais religiões monoteístas do mundo. Esse seria o estado teológico. Então, para explicar e tentar entender a própria realidade, os seres humanos atribuem, né, as causas dos fenômenos a divindades e seres sobrenaturais. A superação do estado teológico está quando a humanidade atinge o estado metafísico. Agora, né, os seres humanos, para explicar a sua própria realidade, eles não se apegam mais a seres sobrenaturais e a seres divinos. Para explicar a nossa realidade, agora vai predominar o pensamento racional, representado pela filosofia e o pensamento lógico, né? E a busca pelas causas primeiras e a essência das coisas. Coisas que a gente já falou sobre também. Quando a gente se referia, né, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles tentavam entender o mundo de uma maneira lógica, não se apegando a seres sobrenaturais. Então, Tales de Mileto, ao tentar entender como se dá a essência de todas as coisas, ele vai buscar isso, né, na água. Então, na observação da realidade, ele vai observar e vai falar, olha, a água, ela é, né, a essência de todas as coisas. Então, aqui, o que predomina é o pensamento filosófico, é o pensamento racional, mas é o pensamento lógico. Ainda assim, é um pensamento abstrato. A superação do estado metafísico vai ser quando a humanidade atingir o estado positivo ou o estado científico. Neste caso, o pensamento científico ele vai substituir a filosofia e as preocupações da filosofia pela origem e destino do universo, né? O papel da ciência, no caso, então, seria determinar quais são as leis que explicam a ocorrência e a existência de todos os fenômenos observáveis. A ciência, ela não está preocupada com a origem e o destino, né, do universo. Ela está preocupada em entender como que funciona, qual é a regularidade, quais são as leis que regem aqueles fenômenos que são observáveis, né? Na física nós fazemos isso, na biologia nós fazemos isso, na química nós fazemos isso e, portanto, né, nessa ciência que é responsável por entender os fenômenos sociais, ela tem que partir desse mesmo pressuposto. Então, no estado positivo é quando vai predominar o pensamento científico. E o Comte vai dizer o seguinte: o positivismo sustenta que a ciência é a única explicação razoável e legítima para a realidade. Então, tanto o conhecimento teológico quanto o conhecimento metafísico são conhecimentos transitórios, é um processo de amadurecimento pelo qual a sociedade tem que passar até atingir o seu nível mais avançado, mais evoluído, que é quando predominará, né, o pensamento científico. E essa primeira parte da aula do Comte. Na próxima aula, então, a gente vai falar um pouco sobre a questão da sociologia positivista. Então, como que o Comte ele vai entender, né, a forma como nós devemos explicar a sociedade. E é isso, pessoal. Obrigado. Tchau.